Mais uma vez, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos de uma maneira muito especial. Estamos entrando para gravar o nosso seminário sobre a restauração do ministério de presbíteros. Começamos ontem o nosso seminário, uma vez a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Agora estamos começando, mas estamos aqui para abençoar a tua vida mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. A todos os conectados, Deus os abençoe de uma maneira ímpar, de uma maneira muito, começamos ontem, poderosa, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por nos permitir pela sua casa. Nós vamos direto ao ponto, nós temos aqui mais minutos para nós ministrarmos, vamos direto ao ponto, vamos começar. Número 3, 1 Pedro, capítulo 5, versículo do número 1 ao versículo de número 3. Começa a leitura dizendo: suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero como eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo e certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Amém. Vamos orar? Espírito Santo, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo que o Senhor tem reservado para nós, e nós queremos declarar em nome do Senhor que estamos abertos para aquilo que o Senhor quiser nos ministrar e nos ensinar nesta manhã. Abençoa agora os presbíteros e todos que compõem o presbitério de presbíteros. Atento a isso, porque dentro desse assunto de 5 ministérios, não é difícil definir um apóstolo, não é difícil definir um profeta, não é difícil definir um evangelista, um pastor, um mestre. Então também será muito importante conceituar e definir o presbítero, o ministério de presbíteros. Repito, nós ministramos e falamos isso na aula passada e agora repetimos. O presbítero não é uma escada de sucesso, o presbítero não é uma escadinha onde alguém começou como obreiro, depois se transformou em diácono, depois presbítero. Não, o presbítero é um ministro de Deus estabelecido nas famílias e estabelecido nas igrejas para abençoar de forma muito poderosa. Então, esse assunto para nós é fundamental, tá? Então, quero que você seja muito abençoado nessa série de assuntos, em nome do Senhor Jesus. Tá? É aceito por vários estudiosos da Bíblia a afirmação de que o ancião do Antigo Testamento veio a se tornar o presbítero e o bispo do Novo Testamento. Em outras palavras, os estudiosos da Bíblia, muitos deles aceitam essa afirmação. O ancião do Antigo Testamento ou da
primeira aliança, se tornou o presbítero e bispo no Novo Testamento ou na segunda aliança. Tendo essa afirmação em mente, nós podemos então caminhar em cima de alguns conceitos. A palavra do Senhor então nos diz que ancião, no Pentateuco, era muito comum ter os anciãos ali. Disse a Bíblia, anote, vai ser bom para você, em Êxodo capítulo 3 e versículo de número 16, que eles foram chamados de anciãos de Israel. O que era um ancião? Era um ministro com idade amadurecida, era um ministro com experiência e era um ministro com autoridade. Então, os anciãos, eles eram ministros com idade amadurecida, experiência e autoridade. No Pentateuco bíblico, como eu disse, tem registros dos anciãos. Êxodo capítulo 3 e versículo de número 16. O Senhor falando com Moisés lhe disse: vai, reúne os anciãos, que veio a se tornar depois presbíteros. Reúne os anciãos, as autoridades de Israel, e anuncia-lhes: Yahvé, o Senhor, Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu e me revelou. Em verdade vos tenho visitado e contemplado o que vos é feito no Egito. Então, lá no Pentateuco bíblico, nós encontramos então o registro dos anciãos. Eles eram chamados de anciãos de Israel. Gente, repito, amadurecida, alto nível de maturidade. Se pudermos explicar um pouco disso, por que eles tinham maturidade? Porque eles honravam o que é chamado hoje para nós de honravam a Deus, nós poderíamos chamar honravam o Espírito Santo, mas para eles ainda não tinha o Espírito Santo para todos eles, apenas para ministros cabeça, mas eles honravam a Deus, eles honravam a paternidade, eles honravam a doutrina do perdão na festa de Yom Kippur, eles honravam a aliança, porque já serviam a um Deus de aliança, eles honravam a busca por sabedoria, porque eles buscavam a Torá, buscavam a palavra, buscavam a revelação, eles honravam uma vida de dignidade, eles honravam o servir. Então, eles tinham maturidade por conta da honra dada aos valores, chamamos hoje de valores. Então eles tinham muita maturidade. A maturidade levava esses homens a terem experiências e, consequentemente, a autoridade, porque aí funciona. Então o Senhor disse: Moisés, eu quero pedir a você, eu quero ordenar a você, não reúna qualquer pessoa, reúna os anciãos, reúna os presbíteros, se pudéssemos contextualizar. Em outro texto de Êxodo capítulo 3 e versículo de número 18, nós podemos mais uma vez encontrar registros sobre anciãos no Pentateuco bíblico. Êxodo capítulo 3, versículo de número 18 diz: eis que os anciãos, o Senhor falando a Moisés, eis que os anciãos, os presbíteros, as autoridades de Israel, te darão ouvidos, atenderão a tua convocação, e seguirão contigo até o rei do Egito, e lhe comunicarás: Yahvé, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha, adentro o deserto, a fim de oferecermos nossos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Mais uma vez, um registro lá no Pentateuco bíblico de que os anciãos, de que os homens de Deus, os anciãos, estavam ali para atender. Então, de maneira muitíssimamente poderosa, Deus está nos ensinando que os anciãos se transformaram nos presbíteros. Esse é um conceito muito poderoso. Gente de maturidade, gente de experiência, gente de autoridade. Espero estar te abençoando com essa palavra. Eles também eram chamados de anciãos da congregação. Veja que depois o presbítero no Novo Testamento também se transformou em um presbítero da igreja local, na igreja local. Os anciãos da congregação, livro de Levítico, capítulo 4, versículo 15, disse: perante o Senhor, os anciãos da congregação de Israel colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e será imolado diante do Senhor. Eles eram chamados de anciãos da congregação. Não é?
abro um parênteses para dizer uma coisa importante. Às vezes, quando ouvimos a palavra ancião, que está ligado com a palavra velho, nos dá a ideia de pensar em alguém somente envelhecida, ou de cabelos totalmente brancos, mas não é totalmente verdade esse conceito. É evidente que quanto mais cabelo branco se tem, mais experiências nós imaginamos que essa pessoa tenha, mais maturidade, mais experiência e mais autoridade. Porém, também é verdade para alguns outros que não têm tantos cabelos brancos assim, mas também já passaram por várias situações que lhe elevaram a maturidade, a experiência e a autoridade. Outro registro sobre anciãos está em livro de Números, capítulo 11 e versículo de número 16, quando a Bíblia então nos diz: então Yahvé respondeu a Moisés: reúne 70 sábios anciãos de Israel. Foram chamados de anciãos de Israel. Reúne 70 sábios anciãos de Israel, que tu sabes serem autoridades e escribas entre o povo. Tu os levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. Quando Moisés estava então recebendo um peso no pastoreio daquela grande, imensa congregação, que eu gosto de chamar de a igreja do deserto, quando ele está carregando esse peso violento para o pastoreio, então a palavra do Senhor disse: eu vou ajudar você. Deus fala: eu vou ajudar você, tirando esse peso que está em suas costas sozinho, e colocar também nos ombros de anciãos. Veja, o Senhor não disse para Moisés colocar o peso ou distribuir a carga para qualquer pessoa. Disse que ele deveria chamar 70 sábios anciãos. Então esses anciãos valorizavam a sabedoria, eles eram escribas, valorizavam também a leitura, o estudo da palavra, da Torá. Então, já existiam em Israel esses anciãos, e aí nós podemos contextualizar muitas coisas, mas eu quero me conter dizendo a você: o que é um presbítero? É um ancião, é gente de maturidade, gente de experiência, gente de autoridade, gente de sabedoria elevada, ou seja, busca sabedoria constantemente. Outro registro, ainda lá no Pentateuco, está no livro de Deuteronômio, capítulo 5, e o versículo de número 23. Tá? Deuteronômio 5, 23. Contudo, quando ouvistes a voz que vinha do meio das trevas, enquanto a montanha ardia em chamas, vós vos aproximastes de mim com todos os chefes das vossas tribos e demais anciãos e autoridades. Tá? Então, o que é um ancião? É um chefe, naquele caso, de uma tribo. Nós podemos contextualizar de uma família. É um chefe de uma família. Ele tem maturidade, ele tem experiência, ele tem autoridade. Ele ou ela é um presbítero ou uma presbítera. Essa semana é uma semana de homenagem aos presbíteros e dizer da importância que Deus tem te colocado aí nessa família, colocado aí nessa igreja, colocado nessa congregação, em nome do Senhor, e declaramos isso para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Esse é o conceito bíblico do presbítero. Ainda em Deuteronômio, nós vamos encontrar, falando na Bíblia, sobre os anciãos. Tá? O mesmo texto aí que nós estamos lendo, nós encontramos aí falando sobre os anciãos. Anciãos, autoridades, eram os presbíteros daquele momento. Então, biblicamente, o presbítero é um ancião de uma família, é um ancião de uma congregação, até mesmo de cidade, porque eles eram chamados de anciãos de Israel. Tá? Então, o que o Espírito Santo está fazendo nesse tempo, restaurando os presbíteros com esse entendimento. Ele é ancião da família dele, ele é presbítero na família dele, ele é alguém de maturidade para essa família, ele é alguém de maturidade para a igreja dele, e ele também pode ser um ancião ou um presbítero para a cidade. É um ministro com idade amadurecida, autoridade, dignidade e experiência. Escreva: o que é um presbítero? É um ministro com idade amadurecida, autoridade, dignidade e experiência. Bom,
ainda dentro dessa concordância dos estudiosos da Bíblia, um presbítero era um ancião no Antigo Testamento e se torna um presbítero no Novo Testamento. E a palavra presbítero, que vem do grego, né, que significa o mais velho ou o mais idoso. Então, na verdade, o presbítero pode ser alguém que chegou primeiro, pode ser alguém não somente de cabelos brancos, volto a repetir, mas pode ser, por exemplo, alguém que chegou primeiro, alguém que inaugurou primeiro, inaugurou a família, deveria ser um presbítero, ou inaugurou a igreja junto com as suas lideranças, é um presbítero, alguém o mais velho naquele local, o que tem mais maturidade naquele local, esse é um presbítero. Em livro de Atos, capítulo de número 11 e versículo de número 30, a palavra do nosso Deus, muito poderosamente, está escrito: e assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então veja, a própria igreja em Jerusalém tinha presbíteros, recebiam ofertas, que transmitiam, que transportavam ofertas, eram presbíteros, gente que chegou primeiro naquela congregação, gente que estava ali, que deram início ali naquele local. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 14, está bem registrado sobre os presbíteros. Disse o apóstolo Paulo a Timóteo: não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com a imposição de mãos por parte dos presbíteros. Então, veja que negócio, que assunto extremamente poderoso. O que é um presbítero? Vamos olhar aí, outra vez, no Antigo Testamento, gente de idade amadurecida, gente de autoridade, dignidade, experiência. Tá? Vamos olhar no Novo Testamento, os mais velhos ou o mais idoso, aquele que deu início junto com a sua liderança, com seus pastores, aqueles que transportam ofertas. Os presbíteros são gente com alto nível de autoridade, aqueles que impõem as mãos para desenvolver, para ativar dons sobre as pessoas. Em Tito, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo envia Tito para uma cidade, para uma localidade chamada Creta, e disse a Bíblia: por esta missão te deixei em Creta, nessa localidade. Para quê? Para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísses presbíteros de cidade em cidade, de acordo com as minhas orientações. Um presbítero constituído em cada cidade, um presbítero, de acordo com orientações apostólicas. Um presbítero, então, além de sua maturidade, além de sua autoridade, dignidade e experiência, são ministros que estão sob o fundamento de apóstolos e profetas. Esse é um presbítero. Em Tiago, capítulo 5, e versículo de número 14, a palavra do Senhor nos diz de maneira muito poderosa: alguns de vós está doente? Se algum de vós está doente, a orientação é a seguinte: chame os presbíteros da igreja, tá? Os presbíteros da igreja, a fim de que orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. Então, esses presbíteros da igreja, tá? Ou na igreja, têm também uma função: ungir enfermos com óleo. Eles impõem as mãos, eles ativam dons ministeriais, eles autenticam debaixo de orientação apostólica. O apóstolo Paulo é muito contundente e direto nessa informação. Eles também ungem enfermos, ora por enfermos. Então veja, aí é um presbítero na casa do Senhor. Auxiliam o pastor local. Trabalham auxiliando o pastor local, às vezes desenvolvendo as mesmas funções. Por vezes, em livro de Pedro, que também lemos aqui na nossa abertura, e vamos a um comentário talvez um pouco mais sobre 1 Pedro, capítulo 5, e versículo de número 1. Buscando aqui trazer conceitos sobre o presbítero. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero com eles,
testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo e certamente co-participante da glória que há de ser plenamente revelada. Veja que interessantíssimo. A aula passada eu fiz esse comentário e volto a fazer. O apóstolo Pedro está falando aos presbíteros e ele diz: eu suplico aos presbíteros, eu que também sou presbítero. Então, isso tem um ensinamento muito poderoso. Ele é apóstolo, mas ele diz: eu também sou presbítero. O que nos ensina isso, dentre tantos ensinamentos, é que o apóstolo tem essência de presbítero. Todos nós, seja apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, deve ter a essência de um presbítero. E qual é a essência de um presbítero? Dignidade, maturidade, experiência, autoridade. Então, não basta somente a sua especificação ou o seu ofício, mas também a essência que está aqui dentro de cada um de nós. E esse texto é muito tremendo, porque ele diz: vocês, como presbíteros, pastoreiem o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado. Então ele está dizendo: vocês vão aí exercer trabalho de pastor, tá? Trabalho de pastor, vocês vão pastorear o rebanho que está aí, pastoreia o rebanho, ou seja, alimenta, protege esse rebanho que está aí debaixo dos cuidados de vocês, debaixo da autoridade que Deus deu a vocês. Leve esse rebanho a ser gente de aliança, leve-os a sacrifício, vocês fazem sacrifício pelo rebanho, e também leve-os a sacrifício. Treine o rebanho, treine para que o rebanho não volte atrás, treine para que eles não desistam de Deus, não desistam da palavra, não desistam dos seus casamentos, das suas famílias. Treine o rebanho, orem por eles, né? Respeite-os, traga restauração sobre esse rebanho. Então ele está dizendo o seguinte: vocês são presbíteros, mas cumpram, façam o que o Senhor mandou fazer. Eu suplico isso a vocês, pastoreiem o rebanho, não por constrangimento, né? Mas voluntariamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, né? Antes, tornando-vos exemplos do rebanho. Exemplo do rebanho, dignidade, maturidade, né? Busque experiência, honre os valores, exemplo do rebanho. E quando o supremo pastor se manifestar, que é Jesus, vocês vão receber a imperecível coroa da glória, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Tá? Continuando então, me fazendo entender sobre os conceitos do presbítero. No Antigo Testamento, estudiosos da Bíblia concordam com isso. O presbítero do Novo Testamento eram os anciãos do Antigo Testamento, que se tornou presbíteros no Novo Testamento e também se tornaram bispos. Anciãos, presbíteros e bispos. Então, são palavras que nos ajudam a entender o que era um presbítero. Lá em Filipenses capítulo 1 e versículo de número 1, a palavra do Senhor disse: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Então, também os anciãos do Antigo Testamento deram origem a presbíteros e bispos. Nós vamos encontrar, então, 3 palavras para nos ajudar a entender o que é um presbítero em nossos dias. Tá? Vamos colocar aqui os anciãos, gente de maturidade, gente de dignidade, gente de experiência e autoridade. Vamos colocar sobre o presbítero, aquele que era o mais velho, tá? Aquele que chegou primeiro. E vamos colocar sobre os bispos, aqueles que eram os superintendentes em uma igreja, superintendente em uma igreja ou em um grupo de igrejas. Tá? Então, nós poderíamos afirmar, sem sombra de dúvidas, que é exatamente isso que o Espírito Santo está fazendo em nossos dias. Ele está outra vez restaurando os verdadeiros presbíteros nas igrejas, os verdadeiros presbíteros nas famílias, e Ele está fazendo isso de forma poderosa, aproveitando o tempo em que estamos vivendo no Brasil e no mundo, para restaurar esses ministros de uma maneira ímpar. Eu quero declarar minha homenagem aqui aos presbíteros e a todos que fazem parte de um presbitério de presbíteros, na sua família ou na sua igreja local, em nome do Senhor Jesus, porque tenho certeza que é isso que o Espírito Santo está fazendo, restaurando os presbíteros, levantando outra vez ministros com maturidade,
Seja ele apóstolo, seja profeta, seja evangelista, pastor ou mestre, ou salmista, mas o Espírito Santo está levantando outra vez ministros com maturidade, ministros com experiência, dignidade, autoridade. Ele também está levantando aqueles que chegaram primeiro, que iniciaram a obra junto com seus pastores, junto com seus apóstolos. Eles podem ser chamados de os pais da igreja. Estão sendo levantados outra vez, com ousadia, com poder, com autoridade. E também ele está levantando aqueles que são superintendentes na casa de Deus. Entendem, são superintendentes na casa do Senhor. Esse tempo, irmãos, que estamos vivendo, tempo de pandemias, tempos de incertezas a cada 24 horas, vem por aí uma poderosa colheita, vem por aí uma poderosa colheita de almas, de famílias e de vidas. E quando chegarem na casa do Senhor, vão precisar encontrar presbíteros, vão precisar encontrar esses ministros com maturidade, dignidade, experiência, autoridade. Vão precisar encontrar aqueles que chegaram primeiro, aqueles que iniciaram a obra junto com seus apóstolos. Então, quando as pessoas chegarem, já vão encontrar cadeiras, já vão encontrar som, já vão encontrar equipamentos, já vão encontrar um prédio. Os que estão ali primeiro deveriam se comportar como os presbíteros, com maturidade, com dignidade, com experiência, com autoridade, como sendo os superintendentes de como a visão, a missão e os valores se desenvolvem ali dentro, junto com os seus apóstolos, junto com os seus cabeças, junto com os seus pais espirituais. Já deveriam ser eles. Quero aproveitar esse momento aqui agora para decretar sobre você. Você que é ministro de Deus, você que é um presbítero, ou você que virá ser um presbítero um dia nessa igreja, eu decreto em nome do Senhor que esses conceitos serão ênfase em tua vida. Eu decreto que essas definições tomarão conta da tua casa, tomarão conta da tua vida em nome do Senhor. E para a glória do nome de Jesus, a família e a igreja vão te reconhecer como presbítero, vão te reconhecer como gente de dignidade, gente de maturidade, experiência, caráter elevado em nome do Senhor. Te declaro como gente de muita bagagem, como gente que entende a visão que Deus deu para os teus pais espirituais, a missão que Deus deu aos teus pais espirituais, os valores pelos quais os teus pais querem caminhar e você caminha junto. E os que chegam novos aprendem esses valores, aprendem essa visão, aprendem qual é a missão e caminham de forma poderosa para a conquista e para a transformação de outros que também virão em nome do Senhor. E eu quero orar por você nessa hora. Eu quero abençoar a tua vida nessa hora, em nome do Senhor Jesus, para que de verdade essa palavra crie uma ênfase no teu coração. É claro que nós estamos aqui em um seminário gratuito e não terminamos todas as definições, mas se você tiver interesse, você pode ser um dos nossos alunos no Instituto Cabot e ter uma profundidade maior desse assunto, desse estudo, em nome do Senhor. Você é bem-vindo aqui entre nós, você é bem-vindo para receber mais bagagem, mais profundidade. A priori, quero declarar que, ainda assim, sendo gratuito, se você quiser ofertar, você é bem-vindo, nós abençoamos tua oferta, abençoamos a tua semente e declaramos em nome do Senhor o melhor de Deus sobre ela. Te abençoamos para a honra e para a glória do nome do Senhor. E declaramos que essa palavra seja rema em tua vida. E oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus e na autoridade do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.